Olá, engenheiros, meu nome é Felipe, eu serei o seu professor na aula de hoje. E hoje falaremos sobre cavitação da bomba, NPSH requerido e NPSH disponível. Eu escrevi algumas coisinhas aqui, eu ainda não estou bom para gravar. Bem, a cavitação, como a gente já falou em aulas anteriores, a cavitação é o surgimento de bolhas de ar dentro do rotor da bomba. E o rotor da bomba, essas bolhas de ar, elas destroem o rotor da bomba. Então, a cavitação é algo que nós nunca queremos na nossa bomba, certo? O NPSH requerido, eu estou explicando mais ou menos o que é isso aqui. O NPSH requerido é a pressão mínima que a bomba precisa para funcionar. Aquele valor dado, a gente calculou já em metros de coluna de líquido, que é o valor mínimo que a bomba precisa ter para funcionar. O NPSH disponível é o que o sistema dispõe a bomba, certo? Então, assim, quanto menor o número de NPSH requerido, melhor para a gente. Quanto maior o número de NPSH disponível no sistema, melhor para a gente. Então, quanto menor, melhor. Quanto maior, melhor. Quanto mais NPSH disponível tivermos, melhor. Quanto menor for o nosso requerido, melhor para a gente também. Mais fácil da gente encaixar a bomba ali naquele sistema, tá? É engraçado. Eu expliquei para vocês o que era e apaguei os dados da equação do sistema. Então tá lá. São esses 6 casos aí que a gente está vendo, que a gente vai calcular. Parecido com a questão anterior, né? Vamos olhar 6 casos diferentes. Para esses 6 casos, para essas 6 hipóteses, teremos o nível de água constante, a perda de carga de meio metro, peso específico da água de 1000 kg/força por metro cúbico, pressão atmosférica de 9,5 metros de coluna d'água e pressão de vapor de 0,4 metros. A gente vai fazer o balanço de massa, o balanço de energia mecânica. Toda vez que eu falo balanço de massa, estou errando e falando balanço de energia mecânica. A gente vai fazer o balanço de energia mecânica entre o tanque e a entrada da bomba. Então tão pequenininho. Então tá bom. Deixa eu ver aqui o nosso desenho para eu ajudar vocês, enquanto vocês estão vendo ele aí também. Não é isso? Então tá. A velocidade no tanque é igual a zero. A velocidade do tanque é igual a zero por conta de que a tubulação está aí mergulhada, certo? O nosso tanque é aberto. Então a gente tem pressão atmosférica, certo? O nosso Z de entrada que está lá, é o nosso datum. Então a gente pode considerar ele igual a zero, tá? A gente não tem trabalho de eixo porque é até a entrada da bomba. Então entre a entrada da bomba e o tanque não tem outra bomba. Tá certo? Então a gente vai isolar aí. Vamos cortar aí o que não temos. Então tá, vamos lá. Aqui, ó. A
gente não tem, isso aqui é 0. Isso daqui é 0 também. E isso aqui é 0. Então aqui, pressão do tanque sobre gama. Como esse é positivo, esse acaba se tornando negativo, que é o mesmo esquema que fizemos na aula anterior sobre cálculo de altura manométrica. Então, quando está ajudando, o Z é negativo. Quando está atrapalhando, né, somando dificuldade, o Z é positivo. Como a gente considera o nosso E como o Z da entrada, que está acima, como o nosso datum, o nosso ponto zero, a nossa cota zero, o Z que está embaixo, ele é negativo, que é o Z do tanque. Então, menos o Z do tanque. Vou deixar o T, né? Igual. Entrada, pressão da entrada. Gama. Velocidade da entrada ao quadrado. 2G. Perda de carga. Se a gente jogar aqui, ó, perda de carga para cá, temos isso daqui, né? Então a gente pode substituir isso aqui, não é isso? A gente pode fazer o seguinte, ó. Pressão de entrada sobre gama mais velocidade de entrada 2G. Nossa. Fiz o contrário aqui, tá, gente? Não leva a mão, não. É igual a pressão no tanque sobre gama menos Z do tanque menos perda de carga. Tá? Então, chegamos a isso aqui. Fazendo a análise e a dedução dos dados que temos aí. Então eu vou apagar e vou ajeitar para ficar mais visível aí para vocês. Vou deixar essa conta aqui em cima no IPSH e aqui embaixo também. Porque ó, olha só. NPSH disponível aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, certo? Então a gente pode substituir aqui, ó, pressão no tanque sobre gama menos Z, altura do Z, né? Menos perda de carga menos pressão de vapor sobre gama. Aí fica mais fácil, por quê? Porque a gente não tinha velocidade da entrada da bomba, né? Não tinha velocidade da entrada da bomba. Então, como que a gente resolveria essa questão se precisasse da velocidade da entrada na bomba? Aqui a gente sabe que o NPSHD aqui é a pressão atmosférica, né? O tanque é aberto. Já está até resolvido que eles passaram. Estou escrevendo errado. Estou escrevendo o padrão que é 10,33 quando a gente considera 10,33 do enunciado, 9,5 metros. O nosso Z é de 4 metros. O nosso desnível é de 4 metros. Certo? A nossa perda de carga é de meio metro. E a nossa pressão de vapor de 0,4 metros. Eu comi 1 metro aqui, ó. Então, no caso 1, NPSHD de disponível 1, 13,5, 14, não, eu tô somando, 9,5, 5,5,
4,8, é isso? 4,6. 4,6 metros de coluna d'água. Então a gente tem, no caso 1, o nosso NPSH, Net Positive Suction Head, disponível de 4,6 metros de coluna de água. Eu vou apagar essa equação, nós podemos utilizar para os 6 casos. Tá? Então eu vou apagar essa daqui, vou deixar essa daqui aqui em cima e vamos passar para o próximo caso. Enquanto eu vou apagando, eu já vou deixando o desenho aí do segundo caso para vocês verem. E enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha, já dei uma olhadinha ali. É uma bomba afogada, não é isso? Bombas afogadas é que nós mais gostamos, porque ela tem escorva natural, vamos dizer assim. A própria gravidade nos ajuda a manter a escorva da bomba. Ó, vamos lá. Então, a nossa bomba é afogada, né? Se a nossa bomba é afogada, como a gente negou, a gente fez a conta matemática inversa ao da aula passada, o que nos ajuda vai ser positivo, o que nos atrapalha vai ser negativo no Z, em relação ao Z, em relação à cota, porque a gente está considerando zero no ponto central da bomba, tá bom? Então vamos lá. A gente tem que a diferença entre o fluido e o líquido e a nossa bomba é de 5 metros. Maravilha! O restante é tudo dado do próprio enunciado. O nosso enunciado deu que a nossa pressão atmosférica, como o nosso tanque é aberto, a nossa pressão é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica 9,5 metros. Nosso Z está ajudando, está ajudando. A gente fez uma operação matemática oposta à que fizemos na aula anterior. Então é mais 5 metros. Menos a nossa perda de carga, a nossa perda de carga está atrapalhando. Menos nossa pressão de vapor, que também nos atrapalha. 10 menos 0,9 NPSH disponível, no caso 2, de 9,1. Nossa, eu fiz completamente contrário, eu considerei isso aqui meio. A 13,6. No nosso caso 2. Então tá, esse daí foi facinho, porque era relativamente parecido com o nosso exercício anterior, porém a diferença é que o tanque, a bomba estava mergulhada, então estava nos ajudando, a gravidade estava nos ajudando, certo? Agora a gente tem aí o tanque 3 é pressurizado, temos lá uma pressão aí de 12.000 kg força por metro quadrado. Então, uma pressão manométrica, hein? É um vaso pressurizado, pode crer. Não existe tanque pressurizado, tanque é aberto. Quando tem pressão é vaso. Estou falando errado, já tenho 2 aulas. Então tá bom. Então nossa bomba está acima do nível do tanque, como vocês estão vendo. Então acima do nível do fluido, então nosso Z vai nos atrapalhar. E temos uma pressão do nosso vaso aí. A gente pode considerar que a pressão do tanque é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica sobre gama, né? Então vamos substituir aqui. Pressão absoluta, né? Manométrica mais atmosférica.
Então NPS HD, NPS H disponível no caso 3, é aqui, ó. Vamos abrir aqui parênteses. Nossa pressão manométrica é de 12.000, deixa eu confirmar aqui, 12.000 kg/força. Então tá, 12.000 kg/força por metro quadrado sobre o nosso gama. O nosso gama é de dado do exercício 1000. Isso aqui é sempre para facilitar a gente, né? Se tu quiser ser preciso, tu tem que saber a temperatura do teu fluido, da tua água. A pressão atmosférica já nos é dado. O nosso Z é de 3 metros, menos 3 metros, porque está nos atrapalhando, certo? Menos meio metro da perda de carga, menos 0,4 metros da nossa pressão de vapor. Então tá aqui, ó, NPSH disponível no caso 3. 12. Mais 9,5. Menos 3. Menos meio. Menos 0,4. Portanto, o nosso NPSH disponível no caso 3, 17,6 metros. Então, um vaso pressurizado ajuda a gente bastante, né? Quando é manométrica a pressão, tá? Porque o próximo caso é um caso de um vaso vacuométrico, né? Isso é uma pressão vacuométrica. Então já muda bastante aí a nossa análise do problema. Porque, veja, não sei se dá para escutar, mas é o meu cachorro latindo na rua. Então aqui a gente tem a nossa pressão do tanque, pressão da atmosfera, menos a pressão de vácuo sobre gama. Então muda. Então se é uma pressão de vácuo, o vácuo ele está tirando, não é isso? Então vamos lá para a questão. NPSH disponível no quarto caso. Pressão atmosférica menos. Deixa eu confirmar qual que é a pressão de vácuo. A pressão de vácuo é de 400 kg/força por metro quadrado. A nossa bomba está em acima do nível do líquido, portanto o nosso Z é negativo de 1 metro. Temos a nossa perda de carga de meio metro e nossa pressão de vapor de 0,4 metro. Então, NPSH disponível no caso 4 dá 9,5 menos 0,4 menos 1 menos meio menos 0,4, o que nos dá um NPSH disponível de 7,2 metros de coluna d'água, né? Tranquilo, tranquilo, muito bom. Bem, já está aí o quinto caso. Detalhe aí para presta atenção aí na unidade da pressão do nosso vaso. Então tá lá 1,1 kg/força por centímetro quadrado. Não é isso? Então a gente tem que passar centímetro quadrado para metro quadrado. Então vamos lá.
Sabendo que pressão manométrica é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, né? A pressão do tanque, aliás, é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Então a gente tem assim, ó, nossa pressão manométrica. É igual a 1,1 kg/força centímetro quadrado vezes 100 centímetros 1 metro. Isso está aqui ao quadrado, então a gente tem que elevar ao quadrado ambos também. 1,1 vezes 100 elevado ao quadrado dá 11.000 kg/força. Por metro quadrado. Já podemos jogar aí na nossa fórmula. Então tá. NPSH disponível. No quinto caso, então a gente tem 9,5 mais 11.000 sobre 1.000 mais o Z, que no caso a nossa bomba está afogada, então ele vai somar 4 metros menos a nossa perda de carga. E também negando aí, negativo, a nossa pressão de vapor. Aqui, ó. Certo? 9,5 mais 11 mais 4 menos meio menos 0,4, um total de 23,6. Metros de coluna de água. No nosso quinto caso. Para o nosso sexto caso, temos aí um tanque, um vaso com pressão vacuométrica e uma bomba mergulhada. Detalhe para a nossa unidade de pressão aí. Nossa unidade de pressão também está em quilograma-força por centímetro quadrado, marcando 0,03 quilograma-força, dando aqui 300 quilograma-força por metro quadrado. Então a gente sabe que é uma pressão de vácuo, então a nossa pressão absoluta que no caso aqui é a nossa pressão de tanque, é a pressão atmosférica menos a pressão de vácuo, tá? Vamos lá para NPSH, no sexto caso. Temos então pressão atmosférica 9,5 metros, menos mais, porque a nossa bomba é afogada, não é isso? Bomba afogada de 2 metros. Bomba afogada, tá ajudando aí. Menos meio, que é a nossa perda de carga. Menos a nossa pressão de vapor de 0,4. O nosso NPSH disponível para o caso 6.
NPSH disponível, sexto caso, de 10,3 metros. Então tá, chegamos ao final de mais uma aula, gente. Um detalhe interessante, a gente está vendo pontos, estamos vendo pontos em cada aula, um ponto diferente sobre a seleção de bomba. Então a gente já viu cálculo de altura manométrica, já vimos cálculo de NPSH requerido, a gente já viu, deixa eu até pegar a minha colinha. Também já vimos NPSH em função da vazão e a curva da bomba, né? Então, vimos curva da bomba, NPSH requerido, vimos também altura manométrica do sistema, a NPSH disponível do sistema. Cada um desses passos é um passo que você deverá fazer para selecionar a sua bomba de maneira adequada. Ainda assim, iremos até poder escolher uma bomba. Eu vou fazer uma aula com vocês para como a gente deve escolher uma bomba, tá certo? Então, todas as aulas são de extrema importância. Às vezes é um exercício que, a gente fez a dedução matemática lá no começo, depois é só jogar os valores, ficou fácil pra caramba. Pode ter ficado até fácil pra caramba, mas o importante é que a gente tenha a análise crítica. Porque operação matemática, mais e menos, cara, qualquer um faz. Tu não é engenheiro porque tu sabe fazer matemática. Tu é engenheiro porque tu sabe fazer análise crítica. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês. Ainda que muitas vezes o exercício se resuma a uma questão de mais e menos. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até lá. Muito obrigado e valeu.